Essa história é muito linda. Uma certa vez Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Mas sabe o que acontece? Só um voltou. Só um voltou para agradecer. Quantos são agradecidos? Porque Jesus entrou na sua casa e fez milagre em sua vida. Aleluia. Jesus, estou aqui. Sou um dos 10. Fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Cante comigo. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Cante comigo assim. Jesus, estou aqui. Sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Quero você cantando. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Só vocês. Não vai embora. Tá muito lindo. Fica comigo. Aleluia. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não. Aleluia. Nosso Deus. Pai, em o nome de nosso Senhor, Pai, e Salvador Jesus Cristo. Senhor, venha, Pai, nesta noite, Senhor. Meu Deus, queremos crescer na Tua palavra. Queremos perseverar na Tua palavra, Senhor. Queremos se tornar uma das grandes bênçãos diante do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, fala conosco nessa noite, meu Pai. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos sentir o toque do Senhor, meu Pai, nessa noite. Meu Deus, nós queremos que essas orações, que elas vão até o Senhor, meu Pai. Que essas orações não batem no teto e volta, mas que ela chega até o Senhor, meu Pai. Para nós ver e sentir
a mão do Senhor sobre as nossas vidas, o milagre. Precisa que essas orações nossas cheguem até o Senhor, meu Pai. Então, Senhor, ouve o nosso clamor nessa noite. O clamor de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Senhor, abre nosso entendimento para que nós possamos entender o recado que o Senhor vai estar passando para cada um de nós, através dessa palavra que o Senhor vai estar usando o teu servo. Então, Senhor, usa teu servo nesta noite. Hoje é a quinta-feira dos grandes milagres. É a quinta-feira da cura. É a quinta-feira que muitas pessoas estão esperando aquela resposta, meu Pai. Que já faz tempo aquela cura, que ela espera, que ela aguarda, que essa pessoa venha receber e tomar posse desse milagre hoje, nesta noite. Pai amado, Espírito Santo, Senhor, fala conosco, Pai. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados, boa noite a todos vocês que estamos juntos pelas redes sociais. Tudo bem com vocês? Eu creio e tenho certeza que aquele que não estiver bem, eu espero que todos estejam muito bem, mas aqueles que não estiver bem, daqui a pouco, depois do recado que o Senhor vai estar trazendo, eu creio e tenho a certeza que você não vai ficar bônus, você vai ficar excelente, especial, principalmente diante do Senhor, principalmente diante da palavra do Senhor. Eu creio nisso. Então hoje é a quinta-feira dos grandes milagres, é a quinta-feira da cura, não só cura física, mas a cura espiritual também, né? Vamos na palavra que o Senhor nos deu hoje, que fica aqui no livro de Samuel. Livro de Samuel, capítulo... Nós vamos começar no capítulo 2 e vamos iniciar no versículo 29. Por diante, depois nós vamos passar para o capítulo 3. Então agora é o capítulo 2, versículo 29. Porque das coisas contra sacrifício e contra a minha oferta de manjar que ordenei na minha morada. E honras os teus filhos mais do que mim, para vós engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Aqui está falando do Elias, do juízo Elias, né? Por que o Senhor está repreendendo aqui? Vamos ver aqui no versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Aqui, aí o 29, aí, porque
das coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honraras a teus filhos mais do que mim. Então o Senhor está dizendo que para Elias, para Eli, né? Ele começou aqui a desobedecer a Deus, né? Fez e passou a honrar mais os filhos deles, né? Dele, do que ao Senhor, a causa do Senhor. Para vós engordades do principal de todas as ofertas do meu povo, a Israel. Começou a desobediência aqui, né? Versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honra, porque aos que me honrarei, porém os que me desprezam serão desfalecidos. Então aqui o Senhor já começou a descartar Eli, né? Que eu veja bem aqui, porque ele aqui já tinha entrado a desobediência que o Senhor está falando. Eu honro aqueles que me honram, porque os que me honram, honrarei. Então, meu amigo, se você está honrando a Deus, pode ter certeza que essa palavra aqui não é que vai se cumprir, já está se cumprindo na tua vida. Mas quando a pessoa passa a não honrar, que foi o que aconteceu com ele aqui, o que ele disse aqui? Porém, os que me desprezam serão desfalecidos. Então não despreza o Senhor por nada, né? Então aqui era o Eli, né? Era o Eli. Isto será nós vamos agora pular para o versículo, para o capítulo 13 de Samuel. Deus fala com Samuel em sonho, né? Vamos no 34 aqui, vamos ler o versículo 34 do capítulo 2. E isto será por sinal, a saber, o que sobreverá os teus 2 filhos, Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Então aqui o Senhor já falou que ia levantar já um profeta segundo a palavra deles. E aqui já falou questão dos 2 filhos de Eli, né? Versículo 36, e será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas algum ministro, sacerdote, para que possa comer um pedaço de pão. Então aqui, Deus aqui já tinha descartado, né, Eli e seus 2 filhos, né? Vamos ver capítulo 13 do Samuel, 1 Samuel. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli.
Esse jovem Samuel aqui era o profeta Samuel. Mas aqui no começo aqui, o Senhor usava, já estava observando, já usava Samuel, né? O jovem Samuel, mas ainda não tinha falado com ele, né? E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, mas Samuel servia, já era temente, fiel, era um jovem que temia a Deus, servia a Deus, andava segundo a palavra de Deus, né? Foi quando ele disse que ia levantar segundo a tua palavra, o Senhor já estava observando esse jovem aqui que fazia a vontade dele, né? Já estava observando de olho no jovem Samuel, né? Que servia Eli, que era um juiz, né? Mas já estava na corrupção, ele e os filhos, né? Que fazia algo que não batia com a palavra de Deus, que o Senhor disse aqui para trás aqui, que ele começou a fazer coisa, oferecer algo que não tinha nada a ver com Deus, né? E se roubava, né? Ele se corrompeu, né? Eli e os seus 2 filhos. Então veja bem aqui, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muitas valia. Naqueles dias não havia visão manifesta. Então a palavra aqui era valiosa para o jovem Samuel, né? O jovem Samuel, né? Que fazia as coisas certinho, correto, que agradava a Deus. Versículo 2. E sucedeu que naquele dia sucedeu que naquele dia que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Então veja bem essa palavra aqui, vai estar vindo uma mensagem para nós aqui, a revelação de Deus. Veja bem, vamos repetir aqui, ó. Depois de tudo isso aqui, versículo 2, vamos repetir ela. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Sabe o que significa isso aqui? Significa que aqui a lâmpada já começou a apagar. Lâmpada que era já para ter sido paga há bastante tempo. Nesse momento aqui, Deus já passou a não falar com Eli mais. A lâmpada já apagou, não é que começou a apagar, já apagou. A palavra de Deus fala que nós temos que ser a luz desse mundo. Mas qual que é essa luz desse mundo que tem que estar vindo de nós? É a luz de Deus, é o brilho de Deus, é o caráter de Deus. Esta lâmpada, o que a Bíblia fala, que nós temos que ser a luz deste mundo. Então essa luz, quem é ela? Essa luz é o Senhor Jesus, é o Deus Altíssimo, é o Deus Todo-Poderoso. É a luz que a Bíblia fala aqui. E quando é que essa luz se apaga? E quem apaga essa luz? Quem acende essa luz é o Senhor Deus. Porque veja bem que quando aquele povo de Israel saiu, Moisés
na direção, a Bíblia relata que durante o dia vinha uma nuvem e protegia eles do sol no deserto. E à noite era uma luz que brilhava como se fosse o dia. Essa luz era Deus, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Mas quando é que essa luz se apaga? É Deus que apaga ela? Não, somos nós mesmos que apagamos essa luz. Deus acende, mas somos nós que apagamos ela. E de que forma que nós apagamos essa luz, essa lâmpada? É quando nós chega a abafar ela. Portanto, não se acende, não tem a parte lá que eu esqueci agora, nesse momento que eu me lembro, que não se deve acender a candeia e colocar ela debaixo da cama, debaixo da mesa, tem que pôr no alto para que brilhe para todos aqueles que entrar. Então, quando é que essa luz se apaga? É quando nós abafamos ela, é quando nós enfiamos ela debaixo da cama, ou debaixo da mesa, ou põe dentro de uma caixa e vem e tampa, então ela se abafa, ela se apaga. Mas esse abafo, que abafo é esse que o espiritual que a Bíblia está nos revelando? Esse abafo é quando nós passa a desobedecer a Deus. É quando nós passa a fazer algo que não bate com os princípios de Deus. É quando nós passamos a dar ouvido à voz do demônio e não à voz de Deus. É quando nós passamos a dar ouvido ao mundo e não dar ouvido à voz de Deus. Foi o que aconteceu com Saul, o rei Saul. O que Deus pediu, falou para Saul, passou para ele: estou te levantando. Saul questionou na época, mas eu sou tão simples, não sei nem como dialogar. E Deus disse, Samuel disse para Saul: é por você ser da forma que você é que o Senhor te escolheu, mas só que você vai estar sendo levantado um rei que vai ser diferenciado. É diferente. Vai ser um rei que não vai ser rei de ficar juntando muitas riquezas, muitos tesouros, ouro, prata, isso. E não vai ser um rei também de concubinas, de muitas mulheres. Você vai ser um rei de uma família só, de uma esposa só, de uma única esposa. Saul fez tudo ao contrário. Estava indo tudo bem, mas assim, aí a lâmpada se acendeu. Diante daquele homem tão simples, tão humilde. A lâmpada se acendeu. Que até a família dele não se aceitava ele como rei, mas logo ele não é para isso. Os familiares, esposa, filho, pai. Mas Saul não é para isso, ele não acreditava naquilo. Mas era Deus que escolheu. Porque quem faz a escolha, meu amigo, quem te escolheu, a palavra hoje está falando, quem te escolheu não foi você. Não é você que escolheu estar no caminho do Senhor, não. É Deus que te escolheu. Então ali a lâmpada se acendeu diante daquele homem tão simples. Mas assim que ele passou a desobedecer a Deus, que deixou de dar ouvido a Deus e passou a dar ouvido ao povo, foi o que Eli fez aqui, que os filhos de Eli fez, passou a fazer as coisas tudo o contrário, contra os princípios de Deus. E a lâmpada veio e se apagou. Então, quando Saul fez aquilo, a lâmpada se apagou. Então, somos nós, cada um de nós, que apagamos essa luz. Nós saímos da luz
e caímos nas trevas. Então foi isso, é dessa forma que acontece. Então aqui, ele já começou a se escurecer. Ele não podia ver mais. Por quê? Porque ele mesmo causou essas situações. A escuridão, as trevas. Somos nós, que nossas próprias mãos é que trazemos as trevas para nós. A dificuldade, a luta, muitas das vezes é nós que criamos com nossas próprias mãos. Até quando se fala que a palavra hoje, a live hoje é de cura, então muitas das vezes causa até enfermidade, porque o pecado, a desobediência a Deus, atrai até uma enfermidade para o nosso corpo. E é o que está acontecendo com muitos hoje. Aqui o Senhor passou a não ouvir mais a Eli. Da mesma forma, Deus também passou a não ouvir mais o rei Saul. Que ele muito sabe que ele chegou e ia até na pessoa, falar naquela época de pessoa feiticeira, não sei o que, isso, chegou até procurar adivinha, aquelas coisas. O homem ficou completamente desesperado, mas ele que criou aquela própria situação. Então muitos hoje estão se repetindo. Então aqui começou a escurecer para ele. O Senhor passou a não falar mais com Eli. O Senhor não passou mais a responder a Eli. Porque ali veio os dois filhos dele. Então juntou o pai e os filhos. Então vamos mais na palavra, versículo 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então veja bem que aqui, quando nós lemos, a lâmpada já estava começando a apagar. E por que essa lâmpada não apagou bem antes? Por que essa lâmpada não apagou bem antes? A Bíblia, aqui tem uma parte que fala que Deus passou a não falar com os filhos de Eli. E com o próprio Eli, por causa da desobediência deles. E eles não foram... Por que eles não foram destruídos em antes? Eles não foram destruídos em antes porque existia uma luz que ainda se encontrava ali acesa, que estava ali ajudando eles. Porque a lâmpada, veja bem aqui que deles não foram destruídos antes, porque Samuel prevalecia com a lâmpada acesa. Porque Samuel prevalecia com a lâmpada dele acesa. Porque a lâmpada não estava mais em Eli e os filhos. Eles não tinham aquela lâmpada, eles não tinham aquela luz. Mas ali, o que estava ali, que eles não foi destruído em antes. Por quê? Porque prevalecia a lâmpada que estava no jovem Samuel, que servia a Deus, mas debaixo da autoridade de Eli. Porque Samuel era um jovem que temia a Deus, que servia a Deus, mas que tinha Eli como submissa dele e os filhos de Eli. Samuel só era permitido fazer aquilo que eles autorizavam ele a fazer. Que ele tinha que cumprir as ordens deles. E muitas das vezes coisa tudo desonesta. E esse jovem prevalecia. Era a lâmpada dele que prevalecia aí. Então veja bem, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse do templo do Senhor, que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe, chamou
a Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, e eu torna a deitar-te. E foi e se deitou. Então veja que aqui o Senhor já começou a falar com Samuel. Até antes o Senhor não tinha falado com Samuel. Então o Senhor começou a falar com Samuel. Mas quando via aquela voz que Samuel deitava, então via aquela voz, ele deitava, ele dormia, o Senhor vinha e falava. Ele achava que era Eli que estava chamando ele. Ele ia até onde Eli estava deitado. E chegava e perguntava: por que está me chamando? Então aconteceu a primeira, a segunda e a terceira. Na terceira vez aqui, versículo 8 do capítulo 3 de Samuel, mesmo Samuel. Na terceira vez, o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel. A terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli. E disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Então aqui não foi só até a terceira, foi até a quarta. Na terceira aqui, olha o que aconteceu na terceira. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli. E disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem Samuel. Então na terceira vez o Eli era um homem de Deus, mas só que não andava, estava corrupto, tinha corrompido tanto eles como o filho. Mas era um homem experiente, era um homem que Deus tinha deixado de falar com ele. Mas ele conhecia, ele tinha experiência com Deus. Na terceira vez que aconteceu, que ele chamou, que Samuel foi até ele, a Bíblia fala aqui que ele entendeu que o Senhor chamava o jovem Samuel. O jovem Samuel. Versículo 9. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te e deita, e há de ser que te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então aqui Eli disse para ele: vai, deita. Se ele te chamar, você vai responder dessa forma. Você vai responder dessa forma. E deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e a Eli esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Então essa aqui foi a resposta que Eli disse para Samuel, porque ele tinha entendido que Deus queria falar com Samuel. Então ele orientou: você vai responder dessa forma. Então ele disse que fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa, em que Israel, a qual todo que ouvir-lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei
e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe disse saber, porque eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Então aqui ele já chamou o jovem Samuel e disse: vou punir a Eli pela a desobediência, pela iniquidade que ele conhecia, que ele significa que Eli, o que ele estava fazendo consciente, tanto ele como os filhos, que era contra os princípios de Deus, que estava em desobediência a Deus, que estava roubando de Deus, porque ele pegava daquelas ofertas e ele desviava para os seus interesses próprios deles, da vida pessoal. Então eles roubavam, eram desonestos diante da palavra de Deus e desonesto com o povo de Israel. E não, então aqui ele pegou e se falou para o jovem Samuel: naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Então o Senhor diz para ele: vou julgar a Eli e toda a sua casa pela iniquidade que ele conhecia, quer dizer, que ele fez ciente do que estava fazendo. Então é o que muitos hoje na vida real estão fazendo, que é conhecedor da palavra. Não é pessoas que estão de dentro da igreja, é pessoa que conhece a palavra de Deus, está fazendo algo que sabe que é contra os princípios de Deus, está fazendo algo que sabe que está apagando a lâmpada de Deus, ou que já até apagou a lâmpada de Deus que se encontrava na vida dele. Então hoje o que essa pessoa está fazendo? Está desesperado, dizendo, às vezes, fazendo algo pior, se pecando contra o próprio Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a pessoa chega a falar: ah, mas é porque Deus é isso, porque Deus não me ajuda, porque Deus é aqui. Então quer dizer que a pessoa passa a pecar contra o Espírito Santo, porque na realidade ali o que está acontecendo contra a pessoa, o que acontece contra nós, é o que aconteceu aqui com Eli, é o que aconteceu com o rei Saul. Eles mesmos apagaram a lâmpada. O Senhor acendeu a lâmpada, mas eles mesmos apagou com as próprias mãos. É que muitos estão fazendo hoje, que apagou a lâmpada que estava sobre eles, sobre a vida deles. Ele apagou com as próprias mãos, com as atitudes, com os procedimentos errados, com a desobediência a Deus, com as coisas, com as práticas erradas. Então ele acabou, a pessoa apagou com as próprias mão. Aí veio as consequências, porque as consequências vêm. Não adianta querer colocar na porta de outro. Então vem, porque veja bem o que aconteceu com o rei Davi. O Senhor perdoou a Davi, perdoou, mas porque Davi se arrependeu severamente, pediu perdão, se ralou, se humilhou diante do Senhor, que fez o contrário do rei Saul, né? Então ele se humilhou, arrependeu, pediu perdão e se humilhou diante do Senhor. Então ali a lâmpada de Davi chegou a apagar, mas aí como ele se arrependeu e se humilhou diante do Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor veio e acendeu a lâmpada na vida de Davi de novo, e aí nunca mais, foi até os últimos dias de Davi, ele não procurou zelar, cuidar daquela lâmpada que estava acesa, que o Senhor colocou no caminho dele, na vida dele. Aí foi até os últimos dias da vida dele, jamais ele quis pagar aquela lâmpada, porque ele viu que tinha que sem aquela lâmpada não chegava em lugar nenhum. E é a verdade, meu amigo, sem essa lâmpada, sabe qual o lugar que a gente vai chegar? Vai chegar no inferno. Porque essa lâmpada é o brilho do Senhor na nossa vida. Então é isso aqui, é o que aconteceu na vida aqui de Eli. Então ele chamou Samuel e disse:
vou julgar. Vou julgar eles por algo que ele sabe do que eles causou, do que eles cometeu. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Então veja bem agora, conhecia, porque fazendo-se o seu filho escraveis, não os repreendeu. Então aqui, ele, em vez de repreender os filhos, ele deixava, ele apoiava tudo, sabendo que os filhos estavam fazendo errado. O que significa isso hoje? Às vezes está acontecendo de dentro de uma pessoa que conhece a palavra de Deus, né? Então o que nós temos que fazer? Ensinar os nossos filhos, que essa palavra quer dizer aqui, ó, nessa parte aqui que fala aqui, porque fazendo-se os seus filhos escraveis, não os repreendeu. Então o que essa palavra quer dizer para nós, para mim, para você? Temos que repreender os nossos filhos daquilo que é errado. E quando é que temos que fazer isso aí? Quando eles estão pequenos. É levar para o caminho do Senhor. Se você é participante de alguma igreja, é membro de alguma igreja, nunca deixa o teu filho em casa. Leva ele, porque enquanto ele está novo, é o mais certo de você conquistar ele para o Senhor. Porque ele não é uma criança, ele está sobre a obediência tua. E muitas das vezes o que a pessoa, às vezes conhecedor da palavra, está fazendo. Ah, não vou levar essa criança ao culto porque ela não vai dar sossego. E deixa ela em casa com outra pessoa, com outro parente, é coisa gravíssima. Nunca faça isso, porque vai chegar num ponto que chega o que aconteceu aqui com os filhos de Eli. Então eles começaram ali enquanto ele estava no controle do pai, mas o pai veio de repreender. Então ele deixou. Então o que ele disse aqui, que a palavra diz aqui, escraviza não os repreendeu. Portanto jurei a casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjar. Então aqui a lâmpada se apagou de uma vez para a casa de Eli. Então aqui já veio as trevas. Aqui o Senhor passou a não falar mais com Eli e nem com os filhos dele. Aqui a lâmpada se apagou de uma vez por toda para Eli e teus filhos. Mas é como eu disse lá atrás, lá que o Espírito Santo deu a direção. Mas quem é que apagou essa lâmpada? Foi Deus que apagou essa lâmpada na casa de Eli, na vida de Eli e dos filhos dele? Não foi Deus, porque Deus só quer o melhor para nós. O Deus não quer a ruína na nossa vida. Deus quer a nossa salvação em primeiro lugar. E depois tudo, porque a palavra de Deus fala que buscar o reino do céu, que as outras coisas tu acrescentará. Então, o primeiro interesse na vida de cada um de nós que Deus tem é a nossa salvação. Aí depois ele vem com tudo. Com todas as partes, acrescentando todas as partes, sentimental, financeira, família, tudo. Mas o interesse dele principal, em primeiro lugar, é a nossa salvação. Porque a Bíblia fala que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a salvação. O que adianta nós conquistar tudo que nós queremos nessa terra aqui e ir para o inferno? Não. Então nós temos que ter uma vida abundante aqui. Mas
que esteja nessa vida abundante, que esteja Deus no topo da nossa vida, que essa lâmpada não venha se apagar nunca na nossa vida. Então, minha amiga, meu amigo, não deixa, você que tem essa lâmpada que está sobre a tua vida, não deixa ela apagar. E não se apaga, não faça algo para essa lâmpada vir se apagar. Porque é só você. Mas o que é que essa lâmpada faz na nossa vida? É só você analisar, parar um pouco e lembrar e ver as lutas, as dificuldades, que muitas das vezes você fica perguntando, poxa, como é que eu consegui? Mas o médico disse que não tinha cura. Eu tinha só 1 mês, 15 dias, estava condenado à morte. Por quê? Como aconteceu? É porque, sabe por que aconteceu isso, meu amigo? Porque você foi curado, porque você venceu aquela batalha, aquela luta. Às vezes um dinheiro que vem na tua mão, o salário que você recebe todo mês. Poxa, mas vem esse salário... Como que esse salário está dando para me fazer isso? Sabe por quê? Porque a lâmpada que está sobre a tua vida, é a lâmpada, é o brilho do Senhor, é a natureza do Senhor, é o caráter do Senhor, é a obediência sua a Deus, que você venceu. Porque se não fosse essa lâmpada, meu amigo, minha amiga, você tinha sido destruída. O Davi só não foi destruído porque ele correu, pediu misericórdia a Deus rapidinho. A Bíblia fala que a primeira coisa que ele fez, quando ele viu que o erro, a barbaridade que ele fez, a primeira coisa que ele pediu, Senhor, tenha misericórdia. Não tire o Espírito Santo de mim. E ali ele começou a se humilhar, e ele pedia perdão, e ele se humilhou tremendamente. E o Senhor voltou a acender a lâmpada de Davi. Lâmpada que Davi não deixou ela se apagar. E as pessoas partiram, foi a vida toda. E Deus falou, o preço você vai pagar. Você não vai, a sua vida vai ser poupada, mas o filho do pecado não vai prevalecer. E a espada vai prevalecer de dentro da tua casa. E Davi, o que Davi disse? Eu encaro pelo Senhor, eu encaro o que vier sobre a minha vida, eu encaro só de uma coisa e eu digo, essa lâmpada eu nunca vou deixar ela apagar e ninguém vai apagar essa lâmpada, porque as pessoas se levantavam, acusavam, apontavam a mão para ele, o dedo para o filho dele, que era o Salomão, apontava o dedo, é isso, aquilo, tentando fazer aquela lâmpada dele apagar. Mas ninguém conseguiu, sabe por quê? Porque ele ficou ali firme, ele perseverou. Ele venceu, porque a palavra de Deus fala, resistir o diabo, ele fugirá de ti. Então nós temos que resistir, meu amigo. É fácil, não é não. Não é fácil. Principalmente quando se trata das coisas de Deus. É tanta crítica, é tanta perseguição. E às vezes o diabo usa pessoas de dentro da nossa casa, pessoa que está debaixo do mesmo teto, pessoa que você tem o maior carinho, maior amor, e o diabo usa essa pessoa, tentando, sabe o quê? Tentando fazer apagar esta lâmpada que se encontra na tua vida. Então, minha amiga, meu amigo, não deixa por nada essa lâmpada apagar na tua vida. Porque você só venceu as lutas que você, para trás, que você venceu. Você venceu porque essa lâmpada estava na tua vida e continua. E as pessoas usadas pelo demônio têm se levantado, têm tentado a fazer você apagar, porque eles não têm
eles não têm a permissão de apagar essa lâmpada, mas eles, se usado pelo demônio, eles vai, te faz opressão ali, até ali você mesmo vai, com as tuas mãos, com as suas práticas, com as suas atitudes, você vai e apaga essa lâmpada. Aí, meu amigo, aí fica do jeito, como diz outro, o jeito que o diabo gosta. Então foi isso aí que aconteceu com Eli. A lâmpada estava sobre a vida dele, sobre os filhos dele. Ele se corrompeu, os filhos se corrompeu. Então ele vendo os filhos começando ali, não repreendeu os filhos. Foi o contrário, deu a cobertura para os filhos, sabendo que estava tudo errado. Mas Deus estava observando a quem? Observando o jovem Samuel, que servia a Deus, mas debaixo da autoridade de Eli, dos filhos de Eli, que faziam pressão em cima desse jovem Samuel. A lâmpada já se encontrava na vida, a lâmpada já estava sobre a vida. Deus ainda não tinha revelado para Samuel, para o jovem Samuel, mas a lâmpada já se encontrava na vida de Samuel. Porque o Eli e os filhos faziam, principalmente os filhos de Eli, faziam maior pressão em cima do jovem Samuel, com as coisas erradas deles. Mas a lâmpada já estava acesa. E Samuel não deixou, mesmo que Deus não tinha dado a revelação para ele, mas Samuel não deixou que aquela lâmpada se apagasse. E foi aquela lâmpada que estava no jovem Samuel e que prevaleceu, que deu mais anos de vida ali para Eli e os filhos, porque se não fosse pela lâmpada que estava sobre a vida de Samuel, eles tinham sido destruídos bem antes. Eles prevaleceram por muitos anos ainda, porque a lâmpada deles já estava apagada. O que estava mantendo eles, a caridade para eles, era a lâmpada que se encontrava, que prevalecia no jovem Samuel. Mas a deles já tinha apagado, eles mesmos tinham apagado. E ali com sacrifício, nem oferta de manjares. Vamos ver aqui na casa, versículo 15. E Samuel ficou deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia a Samuel a relatar esta visão a Eli. Então, pela manhã aqui, Samuel fez, quando Deus falou com ele, o que ele fez? Uma das primeiras coisas que ele fez foi abrir as portas da casa do Senhor. Então, meus amigos, essa mensagem aqui, sabe o que mantém as portas da casa de Deus abertas, que tem salvado tantas almas? É você que é de alguma igreja, ou você que às vezes nem, porque tem pessoas que às vezes é dizimista, é ofertante, que às vezes nem entrou de dentro da igreja, sabia disso? Tem pessoa que às vezes nunca colocou o pé de dentro da igreja, mas ele é dizimista, ele é ofertante. Ele vai na porta da igreja ali, entrega o dízimo dele, uma oferta, mas às vezes nunca nem entrou. Mas a pessoa nem sabe o tanto que é importante isso. Porque o que mantém essas portas abertas é você. Que é de alguma igreja, que é membro de alguma igreja, que oferta, que dizina. Então você que mantém essas portas abertas. É você que abriu essas portas. É você que mantém essas portas abertas. Porque é com esses dias que essas ofertas, aonde você oferta na tua igreja, aonde você é membro, onde você frequenta, é que mantém aquelas portas abertas. Foi o que o jovem Samuel fez aqui. A primeira coisa que fez foi abrir as portas da casa de Deus.
E ele disse: que palavra é? E ele disse: que palavra é a que te falou? Então, minha amiga, essa aqui é o recado de Deus. Nós tem mais coisa aqui, mas no tempo não dá. Porque nós vamos estar desligando nesse momento agora e vamos estar voltando para orar daqui 2 minutos. Então aqui ficou o recado de Deus para você. Não deixa essa lâmpada apagar por nada na tua vida. Mesmo que o diabo tenha se levantado contra a tua vida, ele está se levantando para que você vá e apaga, porque ele não tem essa autoridade para apagar a lâmpada que se encontra na tua vida, que Deus acendeu, que Deus colocou. Mas ele se levanta contra você, usando pessoas, às vezes até de dentro de casa, da tua própria residência, e ali você se fraqueja ali na fé, se apavora, e ali você mesmo vai e apaga essa lâmpada. E é o que ele quer, e o que ele já conseguiu com muitas pessoas. Então não deixa. Porque se você está de pé até hoje, às vezes você fica perguntando: nem não era para mim poder estar aqui. Porque tudo que eu já passei, que eu enfrentei na minha vida, mas é porque a lâmpada estava e continua na tua vida. Essa lâmpada é Deus. É o Deus Altíssimo. É o Deus Todo-Poderoso. Aí está a mensagem do Senhor. E nós vamos desligar agora, daqui 2 minutos, a gente vai estar voltando para fazer a oração. Amém? Glória a Deus, aleluia.